Crefisa, nova dona do Vascão, grande surpresa e milhões na mesa da SAF Cruz-Maltina. É claro, aqui nesse Boa Noite Gigante eu vou trazer essa informação para você. Além disso também trazer novidades com relação a Luciano no Vasco da Gama. Ele dificilmente fica no São Paulo na próxima temporada e o Vasco surge como uma grande possibilidade. Hoje também foi segunda de treino no CT Moacir Barbosa e aqui nesse vídeo você terá informações importantes sobre tudo o que aconteceu nesta segunda de preparação para o jogo de quarta-feira depois de amanhã contra o Fortaleza. Mas é claro, amigo vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, tô aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, não perca tempo. Venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Estamos aí na meta agora de chegar aos 180 mil inscritos e eu conto muito com você. Vamos juntos, né? Fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e essas pequenas atitudes, um like, um comentário, uma inscrição, ajuda demais o nosso crescimento. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, falar logo, né, do nosso Vascão. Amigo vascaíno, eu quero começar aqui primeiramente com você este Boa Noite Gigante falando sobre o que rolou nessa tarde de hoje lá no CT Moacir Barbosa, pois como está aparecendo aí na imagem a vocês, hoje foi mais um dia de treino no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. O penúltimo dia de treino, inclusive, do nosso elenco antes de enfrentar a equipe do Fortaleza nessa próxima quarta-feira dentro de São Januário. Aliás, dentro da Arena Castelão, no Ceará. Um jogo importantíssimo para o nosso Cruz-Maltino, um jogo que pode definir muito o que o Vasco da Gama vai lutar nessa temporada de 2025. Vencendo, o Vasco se distancia muito da parte de baixo da tabela, vai a 33 pontos, encosta na parte de cima, mas perdendo, vê um adversário hoje, talvez ali, direto na briga para não cair a segunda divisão, pontuando e encostando no Cruz-Maltino na tabela de classificação. Então, é um jogo aí para vencer, para pontuar, para ir com força máxima. O Vasco teve um período longo de treinos, desde quarta-feira passada. O Vasco vem se preparando para essa partida. Amanhã vai completar 7 dias cheios de preparação que o elenco Cruz-Maltino teve. E o técnico Fernando Diniz, durante esse período, deu atenção especial para alguns atletas desse elenco. E dentre eles, Matheus França. Jogador que foi um dos reforços do Vasco na última janela de transferências, um dos atletas que chegou e que mais despertou expectativa na comissão técnica do Diniz e também na torcida vascaína, mais um atleta que desde que chegou ainda não teve oportunidade de começar como o titular. É o único reforço desta última janela de transferências que ainda não começou entre os 11 iniciais, né? Chegou nesta última janela Barros, Robert Renan, Andrés Gomes, Carlos Cuesta, Thiago Mendes e Matheus França. E desses 6, apenas o Matheus não teve oportunidade de começar uma partida. E além disso, ele é o atleta reforço, contratação, que tem a menor minutagem até aqui. Ele tem 118 minutos em campo. Para uso de comparação, Barros, que chegou agora também nesta última janela, tem 760 minutos em campo, quase 7 vezes a mais que o Matheus França teve. Então, é um jogador que talvez até o momento não tenha conseguido dar à comissão técnica, ao torcedor vascaíno, tudo aquilo que se foi esperado sobre ele. Mas a expectativa, amigo, ainda existe, tá? A expectativa em cima do desempenho do Matheus França no Cruz-Maltino ainda há e muito, principalmente dentro do nosso Cruz-Maltino, por tudo aquilo que o Matheus França desempenhou na base do Flamengo, nos primeiros jogos como profissional do rival, que fez com que ele, inclusive, fosse vendido para o Crystal Palace por um valor superior a 100 milhões de reais,
um nome que tem a total confiança de Pedrinho, Felipe e o técnico Fernando Diniz, e que neste momento, durante esse período aí para a data FIFA, foi realizado um trabalho especial para que ele aprimorasse ainda mais a sua parte física e se aproximasse da sua primeira oportunidade como titular com a camisa do nosso Vascão. O mês de outubro que será, marcado por jogos decisivos para o nosso Cruz Maltino. Temos agora a Fortaleza nessa próxima quarta, depois logo em seguida na segunda Fluminense e Red Bull Bragantino na mesma semana, duas equipes com distância de poucos pontos acima do Vasco da Gama, que, como eu trouxe, o Vasco conseguindo nesses próximos 3 jogos pontuar, ele cola na parte de cima da tabela. E uma expectativa é que Matheus França venha a ser uma peça fundamental para essa virada de chave do nosso Vascão. Tá confiante também no atacante? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E prosseguindo aqui, é claro, com esse boa noite gigante, quero falar com vocês com relação a Luciano, cara. Tem novidades importantes para trazer aqui a você com relação ao atacante que hoje pertence ao São Paulo. Amigo vascaíno, já não é dessa segunda-feira que eu trago a vocês a informação de que o Luciano é um nome que hoje roda os bastidores, está ali presente nos bastidores do nosso Cruz Maltino. E a informação que eu tenho a trazer aqui a você neste vídeo com relação ao Luciano é de fato surpreendente, tá? Porque além do interesse do Vasco da Gama pelo atacante, interesse esse, que vem do técnico Fernando Diniz por já ter trabalhado com o Luciano tanto no Fluminense quanto também no São Paulo, a informação é que dificilmente Luciano permanecerá no São Paulo na próxima temporada. O atleta, que tem um contrato com o tricolor paulista até o final de 2026, ou seja, está indo para o seu último ano de contrato, de acordo com uma pessoa muito influente na carreira do Luciano, informação essa dada pelo jornalista Bruno Andrade, da ESPN, é que o Luciano é um jogador que geralmente tem dificuldade na hora de negociar a questão contratual. E pelo fato hoje do São Paulo não viver um grande momento financeiro, a possibilidade de uma permanência está muito reduzida. Ou seja, dificilmente o Luciano fica no São Paulo na próxima temporada. A possibilidade é grande que o Luciano saia do São Paulo antes mesmo do término do seu contrato, até pela grande influência que seu empresário tem dentro do tricolor paulista, e há uma grande possibilidade até de uma rescisão contratual em acordo, entre as partes. E automaticamente, ficando livre no mercado, a possibilidade é grande dele vestir a camisa do nosso Vascão, um nome que é muito bem avaliado nos bastidores do Cruz Maltino. O Vasco ainda não formalizou nenhum tipo de proposta, mas estuda sim se movimentar pela contratação do atacante. Além do Vasco da Gama, equipes aqui do futebol brasileiro já sondaram o jogador, além de clubes do Oriente Médio e também da Arábia Saudita. Inclusive, clubes esses que já nas últimas janelas de transferências foram em cima do Luciano com propostas milionárias, entretanto o mesmo recusou por ter o interesse de no São Paulo fazer história. Mas agora, com 32 anos de idade, já no término do seu contrato, Luciano talvez queira, neste momento da sua carreira, ir para a Arábia Saudita e fazer uma grana. A menos que o Vasco chegue com uma proposta muito interessante e o técnico Fernando Diniz tem o poder de convencimento sobre o jogador. Você acha que Luciano é uma boa para o nosso Cruz Maltino? Deixa aí, é claro, a sua opinião aqui nos comentários. O certo é, Luciano fora do São Paulo, e essa possibilidade se torna ainda maior. Bom, vamos então para o final desse Boa Noite Gigante com uma informação completamente diferente, amigo vascaíno, surpreendente, que é sobre Crefisa. Amigo, semana passada tivemos a recuperação judicial. Essa recuperação, inclusive, aprovada pelos credores. E após essa etapa, a informação dada até por mim aqui do canal do Gigante Vasco, através da ESPN, é que o Vasco da Gama, através do próprio presidente Pedrinho, estaria com um investidor na agulha para comprar o Cruz Maltino, a SAF do nosso Vasco da Gama. E olha, amigo,
Parece que definitivamente isso está prestes a acontecer, porque neste momento Vasco e a ICAP, empresa que controla as ações pertencentes à antiga 777 Partners, já conversaram sobre um número, um valor para que um novo investidor adquira a porcentagem da 777 na SAF Cruz Maltina. Ou seja, o Vasco já começa a preparar caminho, preparar solo para que um novo investidor compre a SAF Cruz Maltina e passe a ser o novo dono. Com relação à empresa favorita, amigo, essa empresa se chama Crefisa, empresa que, além de ter o interesse de comprar a SAF do Vasco da Gama, também negocia a compra dos naming rights de São Januário, ou seja, uma empresa que, além de querer ser a dona da SAF do Vasco, quer ter o seu nome estampado no Caldeirão, principalmente após a reforma. As coisas têm andado nestas últimas horas e há uma expectativa grande. É importante lembrar que no meio do ano passado, logo após a saída da 777 do Vasco da Gama, José Roberto Lamacchia, ele viajou até Nova York para tratar junto à 777 Partners sobre a aquisição da porcentagem pertencente à empresa norte-americana da SAF Cruz Maltina. Foi aos Estados Unidos acompanhado de Leila Pereira, com quem inclusive dividia e divide ainda o controle da Crefisa, para conversar sobre a compra do nosso Vascão. À época, até a 777 Partners colocou na mesa de José Roberto Lamacchia um valor de 110 milhões de dólares, hoje algo em torno de 600 milhões de reais, por aquilo que eles tinham da SAF Cruz Maltina, para assumir os 70% da SAF do nosso Vascão. José Roberto Lamacchia entendeu que era um valor muito alto para aquilo que valeria esses 70% da SAF do nosso Vasco da Gama, mas estaria sim disposto a comprar essa porcentagem através da Crefipar Participações e Empreendimento, uma das empresas de José Roberto Lamacchia. Então, lá no meio do ano passado, o José Roberto Lamacchia já estava disposto a comprar a SAF do nosso Vascão. As coisas acabaram não andando, a negociação estava muito bem encaminhada, mas houve ali um problema dentro, inclusive, do Palmeiras, uma rusga, né? Muitos sócios ali, né, do Palmeiras, do Conselho, reclamaram da postura de José Roberto Lamacchia, da Leila Pereira. Tivemos aí no final do ano passado a reeleição, então com o objetivo de garantir a reeleição de Leila Pereira, José Roberto Lamacchia deu para trás, negou qualquer possibilidade de negociação e deixou essa conversa morrer. Mas agora, com Leila Pereira reeleita, Crefisa fora do Palmeiras, um novo patrocinador master hoje estampa a camisa do Clube Paulista. O caminho está livre, amigo. O caminho está aberto para que Vasco da Gama e Crefisa voltem a conversar. E estão conversando para que haja compra dos naming rights do Caldeirão e haja compra das ações da SAF Cruz Maltina. Valores, amigo, que eu cravo, superarão R$1 bilhão. Inicialmente, o valor colocado à mesa, né, da Crefisa junto ao Vasco para os naming rights era próximo à casa dos 300 milhões. E também o valor para a compra, né, da SAF Cruz Maltina, 70%, era de 600 milhões. Hoje o Vasco está muito mais valorizado. Possibilidade até do Vasco ser vendido após um título de Copa do Brasil, venda do Ryan. Então é um valor que pode superar a casa de 700, 800 milhões de reais para essa venda. É muita grana na mesa, um bom relacionamento entre José Roberto Lamacchia, Leila Pereira, Pedrinho, que é o que a atual gestão quer, sair do controle do Vasco da Gama, vendê-lo a um dono em que ainda haja uma influência por parte do presidente Pedrinho. Ele gosta do Vasco, ele gosta de trabalhar no futebol, então a possibilidade é até grande de ele vender o Vasco para a Crefisa e continuar com uma influência positiva nos bastidores, não mais como um presidente de clube, mas talvez como um diretor executivo, como uma figura importante dentro do nosso Vasco. Qual é a sua opinião? É a favor da venda do Vasco para a Crefisa? Informação aí nessas últimas horas que pegou o vascaíno de surpresa. Bom, amigo, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo dessa segunda-feira. E já já eu tô de volta com aquele nosso Acorda Vascão, trazendo, é claro, ainda mais novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Se curtiu o vídeo, se inscreva, curta, compartilhe, venha fazer parte da nossa família aqui no canal do Gigante Vasco através de sua inscrição. Como eu sempre falo aqui, saudações
vascaínas.